E como Deus é bom, né? No Flamengo, mais uma camisa pesada, você marca o gol do título da Taça Guanabara, que dá o título pro Flamengo. Como é que foi essa transição? Quem te levou? Foi o Júnior Capacete mesmo? Júnior Capacete. E aí é onde eu falo que Deus está na minha vida todo o tempo. Porque como que um cara encostado no Corinthians recebe uma proposta para ir pro Flamengo? Tipo, não tem uma explicação óbvia. O Corinthians, na época, queria me emprestar para times de menor expressão, times do interior, como faz com muitos da base aí que não são aproveitados. E eu lembro que eu falava que não queria ir. Que não queria ir, que eu ia continuar treinando atrás do gol. E aí chegou, meu empresário chegou e falou, o Júnior ligou, porque o Júnior foi treinador do Corinthians. Sim, ficou aquele período, né? Uma semana. Passou 10 dias, não foi? 10 dias. Perdeu pro São Caetano e pro São Paulo e foi embora. E aí, em 10 dias, ele me viu. Caramba. Então, é onde eu falo que tem dedo de Deus e tem o meu trabalho, a minha qualidade. Ô, Roger, quem te liberou pro Flamengo foi o André Sanches. André Sanches, porque na época, como eu não queria ir pros times do interior, chegou um momento, aí quando chegou do Flamengo, eles falaram, não vai. Você não quis ir pros outros lá, não vai. Entendi. Queriam embarrear. Entendi. Então, eu lembro num jogo da Copinha, que eu estava assistindo, meu empresário na época, acho que era empresário do Rosinei também, o Rosinei estava jogando a Copinha, o André Sanches estava lá. E aí nós falamos, pô, André, sacanagem, né, cara? Não quer... Flamengo atrás dele, não quer liberar. O quê? O Flamengo? Não, pode ir, eu libero. Bateu no peito e falou, eu libero. Então, o André Sanches que liberou a minha ida pro Flamengo. Então, e o Júnior me viu em 10 dias no Corinthians. Caramba. Então, para mim... como hoje ex-atleta, mas como jogador, você encheu os olhos de alguma forma do Parreira e do Júnior especialista da posição, Copa do Mundo, um dos melhores laterais da história, sinal que alguma coisa boa você tem, né? E mesmo assim o Nezicuri queria te segurar ainda. Bicho. Queria de volta, né? Queria de volta, queria te segurar. O empréstimo era de 1 ano, ele queria que eu voltasse em 2 meses. Então, a prova disso, né, que... Porque a gente sabe que, às vezes, existem histórias e histórias no futebol. Existem histórias verdadeiras, existem histórias que, de repente, o pessoal meio que Nelson Rubens aumenta, mas não inventa. Mas a minha é fato venéreo, tudo verídico. Então... O Nezicuri, que era o vice-presidente, ele não sabia que eu tinha ido pro Flamengo. Cara, como é que o vice-presidente não sabe que o cara saiu? E eu já bizarro, né? Eu já tinha feito... Acho que não sei se a final já tinha acontecido, mas eu já estava com 7 gols no Campeonato Carioca, já estava jogando lá, empréstimo de 1 ano assinado, e o cara pediu reunião com o meu empresário. Eu quero vocês aqui. Eu lembro que eu fui na reunião, participei da reunião, eu e o empresário na época. O Nezicuri palitando os dentes com o cartão do meu empresário. Ele era um dos que estavam tentando barrar sua ida pro Flamengo também, antes do Andrés liberar? Não, na verdade ele não sabia, eram os outros diretores lá. Na época estava o Rivelino, tinha outros diretores lá que estavam embarreirando. Mas aí ele não sabia. Então ele chegou na reunião, meu empresário deu o cartão para ele. E aí, do nada, a reunião rolando, ele palitando o dente com o cartão do meu empresário. Eu quero o Roger aqui amanhã treinando. Era para ele fazer aqueles gols que ele tá fazendo lá, é para ele fazer aqui. Amanhã é para ele voltar para cá. Meu empresário falou, você tá louco, cara. Tem 1 ano de empréstimo lá, já tá tudo certo, tudo assinado. Não tem a mínima chance de ele voltar para cá. Então, foi isso que aconteceu. Ali ele ficou, tinha sido campeão da Taça Guanabara, 7 gols no Campeonato Carioca, rei do Fla-Flu, e ele querendo que eu voltasse pro Corinthians. E aí, óbvio que não deu certo, eu fiquei o ano todo no Flamengo. Você acha que, rapidinho, Xará, só pra uma curiosidadezinha, você acha que você foi mais feliz, você se sentiu melhor no Corinthians ou no Flamengo? Qual das passagens? No Flamengo. Flamengo? No Flamengo, mesmo sem com dúvida. o título contra o São Paulo, enfim... Sim, eu acho que no contexto geral, no Flamengo. Tenho um carinho muito grande pelas duas torcidas. Mesmo também torcendo pro Corinthians, né? Virei um flamenguista também, depois da minha passagem pelo Flamengo. Mas é que no Corinthians eu vivi os dois lados, né? No Flamengo teve os dois lados, mas graças a Deus no Flamengo nunca se teve uma cobrança
assim, o Roger tá jogando mal, queremos o Roger fora, o Roger não vai mais jogar pelo Flamengo. O Flamengo quase foi rebaixado aquele ano, mas a torcida sempre me cobrava, me via assim, pô, aquele cara não faz gol, pô, aquele cara tá ruim, tira aquele. Então eles vinham falar dos outros para mim. Mas eles sempre estavam contentes com o meu rendimento. Então isso daí acaba te deixando né, um pouco mais feliz, mas eu digo que na vida tudo é aprendizado. Não tenho mágoa da instituição Corinthians. Pelo contrário, sou muito agradecido por ter vestido a camisa do Corinthians, tanto que hoje eu visto pelo Master, né? Jogo no Master do Corinthians, mas o meu problema foi com a gestão, né? Com aquela diretoria que fez o que fez. E o título da Taça Guanabara é 2004. 2004. Que é o ano que você marca o gol. Fala um pouquinho do seu renascimento e depois a sua ida para o mercado e do exterior também, né? Foi em 2004, que acho que é um ano importante na sua vida. Primeiro, do gol, que tipo, você sai, você tira aquele peso, acho que sai o peso das costas, né? O peso de Libertadores, o peso do erro, com o peso dos 7 gols, mais o do título, que marca. Na verdade, o Fluminense tem um capítulo especial na minha história. Porque foram vários gols em cima do Fluminense, inclusive o gol do título. Meus 2 primeiros gols como profissional, que foi no primeiro Fla-Flu, que nós ganhamos de 4-3, que eu coloco no mesmo grau de importância do gol do título, porque eu vinha de um jogo muito ruim contra a Friburguense, que a torcida pedindo para me devolver pro Corinthians e tal. Foi um rebuliço danado, quase eu não joguei. O Abel bancou a minha escalação naquele Fla-Flu e eu consegui fazer aqueles 2 gols. Né? A gente estava perdendo de 3-1 e eu fiz o 3-3 e o 4-3. Então, ficou muito marcado, juntamente com o gol do título. Mas tem uma história anterior. Na época, o pessoal do Corinthians queria se livrar de mim. E o Fluminense queria o Serginho, falecido Serginho, zagueiro de São Caetano. E o meu empresário queria me empurrar de contrapeso. Vamos negociar o Serginho, leva o Roger também e tal, não sei o quê. E eu ia, tava tudo certo para ir pro Fluminense. Aí melou a negociação do Serginho, não lembro por qual motivo. E mesmo assim meu empresário tentou me empurrar lá, os caras, não, o Serginho não veio, não tem porque o Roger vir. E aí eu fui pro Flamengo e fiz o que fiz com o Fluminense. E o rei do Fla-Flu. E você sempre Pai do Fluminense. com essa história. Você nutria essa história? Não, na verdade, assim, depois. Tipo, hoje contando ela... eu nutro ela mais do que na época. Porque na época foi uma coisa de momento, assim, Roger, não vai mais dar mais certo o Fluminense, porque o Serginho não vai. Beleza. E aí, posteriormente, surgiu o Flamengo, deu tudo certo e na hora que eu... Sempre foi assim na minha vida. Eu nunca fiquei pensando muito. Eu queria entrar no campo e jogar. Então eu nunca entrei em campo assim, nossa, hoje eu preciso fazer porque é contra o Fluminense. Hoje eu preciso fazer porque é clássico. Eu nunca encarei um jogo mais importante que o outro. Eu sempre encarei aquele jogo como mais importante da minha vida. Independente do adversário. Eu tinha que fazer o meu papel. Então nunca entrei para jogo... mais motivado ou menos motivado porque era de título, porque era de Eurocopa, porque era isso ou daquilo. Então eu sempre entrava, esse jogo é o mais importante da minha vida. Porque eu não sei se vai ter o próximo jogo, então eu sempre fiz daquele jogo o mais importante. E aí eu acho que deu certo.